A diferença entre corpo, alma e espírito. Você já se perguntou como esses três elementos se distinguem e como cada um impacta sua vida? A Bíblia nos oferece uma visão clara e profunda sobre isso, e é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Vamos começar entendendo a composição do ser humano segundo a Bíblia, passando pela definição e função do corpo, conceito e conexão da alma e a natureza do espírito. Além disso, vamos discutir o que acontece com a alma e o espírito após a morte e a importância de entender a realidade do mundo espiritual. Fique conosco até o final, pois esse conhecimento pode transformar sua vida e sua relação com Deus. Composição do ser humano. A Bíblia nos ensina que o ser humano é composto por três elementos distintos: corpo, alma e espírito. Essa explicação é fundamental para compreendermos nossa natureza e a forma como nos relacionamos com Deus e com o mundo ao nosso redor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo escreve: "E o próprio Deus de paz vos santifique completamente e, com todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Este versículo deixa claro que somos seres trinos, formados por essas três partes essenciais. Primeiro, vamos falar sobre o corpo. O corpo físico é a parte visível e tangível do ser humano. Ele é formado de matéria, incluindo pó da terra e água, como descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente." O corpo é o meio através do qual a alma percebe o mundo físico, utilizando os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. É através do corpo que interagimos com o ambiente ao nosso redor, realizamos ações e expressamos nossas emoções. A alma, por sua vez, é o eu consciente. Ela é responsável pelas nossas decisões, pensamentos e sentimentos, como raiva, tristeza e felicidade. A alma ocupa o corpo físico e interage com o mundo visível, mas não está conectada diretamente ao mundo espiritual. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, lemos: "Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá." Isso mostra que a alma é única e individual, e é através dela que experimentamos nossa identidade e personalidade. Por fim, temos o espírito. O espírito é descrito como um corpo espiritual, existindo numa dimensão espiritual e não física. Ele é a parte de nós que se conecta diretamente com Deus. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz: "Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." O espírito é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus e recebemos sua orientação e inspiração. A palavra de Deus, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, indica que há uma divisão entre alma e espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso nos mostra que, enquanto estamos vivos, a alma e o espírito estão separados, e não estamos conectados ao nosso espírito de maneira plena. Agora que entendemos a composição do ser humano segundo a Bíblia, vamos explorar mais profundamente em cada um desses elementos, começando pelo corpo. Fique conosco e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já sabia que somos compostos por corpo, alma e espírito? Compartilhe suas reflexões. Definição e função do corpo. O corpo físico é a parte mais visível e tangível do ser humano. Formado de matéria, ele é composto por elementos como pó da terra
e água. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente." Este versículo destaca a origem material do nosso corpo, que é moldado diretamente pelas mãos de Deus. O corpo é o meio através do qual a alma percebe e interage com o mundo físico. Ele utiliza os 5 sentidos: visão, audição, olfato, e paladar e tato, para captar informações do ambiente ao nosso redor. Por exemplo, quando vemos uma paisagem bonita, ouvimos uma música agradável ou sentimos o aroma de uma flor, são nossos sentidos corporais que estão em ação, proporcionando essas experiências à nossa alma. Além de ser um veículo para nossas percepções sensoriais, o corpo também desempenha um papel crucial na execução de ações. É através do corpo que realizamos tarefas diárias, nos comunicamos com os outros e expressamos nossas emoções. Quando sorrimos, choramos ou gesticulamos, estamos utilizando nosso corpo para manifestar o que sentimos internamente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é nosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso mostra a importância de utilizar nosso corpo de maneira que honre a Deus. O corpo, contudo, é temporário e sujeito à deterioração. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Este versículo nos lembra que, ao final de nossa vida terrena, nosso corpo retorna ao pó de onde veio, enquanto nosso espírito retorna a Deus. Isso enfatiza a natureza transitória do corpo físico e a importância de focarmos também em nossa vida espiritual. Enquanto estamos vivos, é essencial cuidar bem do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo escreve: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo." Isso nos chama a atenção para a responsabilidade de manter nosso corpo saudável e puro, como uma forma de honrar a Deus. Agora que entendemos a definição e função do corpo, vamos seguir para o próximo capítulo, onde discutiremos o conceito de alma e sua conexão com o mundo físico. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Como você tem cuidado do seu corpo e o utilizado para glorificar a Deus? Compartilhe suas experiências. Conceito e conexão da alma. A alma é uma das partes mais intrigantes e fundamentais do ser humano. Ela é o eu consciente, responsável pelas nossas decisões, pensamentos e sentimentos. A alma é onde reside nossa identidade, personalidade e emoções. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37, Jesus diz: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Este versículo destaca a importância da alma em nossa relação com Deus, mostrando que ela é central em nossa capacidade de amar e compreender. A alma ocupa o corpo físico e interage com o mundo visível. É através da alma que experimentamos a vida de forma consciente e fazemos escolhas que moldam nosso destino. A alma sente alegria, tristeza, raiva, medo e todas as outras emoções humanas. Ela é o centro de nossos desejos e vontades. Em Salmos capítulo 42, versículo 11, o salmista escreve: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus." Aqui vemos a
alma expressando angústia, mas também buscando esperança e consolo em Deus. Embora a alma interaja com o mundo físico através do corpo, ela não está conectada diretamente ao mundo espiritual. A alma é distinta do espírito, que é a parte de nós que se comunica diretamente com Deus. A separação entre alma e espírito é mencionada em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este versículo nos mostra que, enquanto estamos vivos, a alma e o espírito estão separados, mas a palavra de Deus pode discernir e penetrar essa divisão. A alma é eterna e continua a existir após a morte do corpo físico. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Isso nos lembra que enquanto o corpo retorna ao pó, a alma continua sua jornada. A condição da alma no momento da morte determina seu destino eterno, seja no céu ou no inferno, dependendo de sua relação com Deus. Cuidar da alma é essencial para uma vida equilibrada e em harmonia com Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus pergunta: "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?" Este versículo nos alerta para a importância de priorizar a saúde e a salvação da nossa alma, acima de qualquer ganho material ou sucesso mundano. Agora que entendemos o conceito e a conexão da alma, vamos seguir para o próximo capítulo, onde discutiremos a natureza do espírito e sua desconexão da alma. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Como você tem cuidado da sua alma e buscado uma relação mais profunda com Deus? Compartilhe suas reflexões. Natureza do espírito e sua desconexão. O espírito é uma parte essencial do ser humano, descrita como um corpo espiritual que existe numa dimensão espiritual e não física. Ele é a parte de nós que se conecta diretamente com Deus. Em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus afirma: "Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Este versículo nos revela que nossa verdadeira adoração a Deus deve ocorrer no nível espiritual, pois é através do Espírito que nos comunicamos com Ele. O Espírito é a fonte de nossa vida espiritual, e é através dele que recebemos a orientação e a inspiração divina. Em Jó capítulo 32, versículo 8, lemos: "Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido." Isso mostra que o Espírito é o canal pelo qual Deus nos concede sabedoria e entendimento. É no Espírito que experimentamos a presença de Deus e sentimos sua orientação em nossas vidas. Apesar de sua importância, o Espírito está desconectado da alma enquanto estamos vivos. A Bíblia nos ensina que há uma divisão entre alma e espírito. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Este versículo nos mostra que a palavra de Deus é capaz de discernir e separar a alma do espírito, indicando que são entidades distintas. A desconexão entre alma e espírito pode ser entendida como uma separação funcional. Enquanto a alma está focada nas experiências e decisões da vida terrena, o espírito está voltado para as realidades espirituais e a comunhão com Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos: "E o pó volte à terra como o era,
e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso nos lembra que, após a morte, o espírito retorna a Deus, enquanto o corpo retorna ao pó e a alma segue seu destino eterno. A reconexão da alma com o espírito ocorre no momento da morte do corpo físico. Quando o corpo morre, a alma se desconecta do corpo e se conecta ao espírito, passando a existir na dimensão espiritual. Esta transição é crucial, pois determina o destino eterno da alma. Em Lucas, capítulo 23, versículo 46, Jesus, ao morrer na cruz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este exemplo de Jesus mostra que, no momento da morte, o espírito retorna a Deus, indicando a continuidade da vida espiritual além da morte física. Entender a natureza do espírito e sua desconexão da alma é fundamental para a nossa vida espiritual. Devemos buscar fortalecer nosso espírito através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com Deus, pois é através do Espírito que nos conectamos com o Criador e recebemos sua orientação para nossas vidas. Agora que entendemos a natureza do Espírito e sua desconexão da alma, vamos seguir para o próximo capítulo, onde discutiremos o que acontece com a alma e o espírito após a morte. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Como você tem buscado fortalecer seu espírito e se conectar mais profundamente com Deus? Compartilhe suas experiências. Transição após a morte. A morte é um evento inevitável na vida humana, e a Bíblia nos oferece uma visão clara sobre o que acontece com a alma e o espírito após a morte do corpo físico. Quando o corpo morre, a alma se desconecta do corpo e se conecta ao espírito, passando a existir na dimensão espiritual. Esta transição é crucial e determina o destino eterno da alma. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, lemos: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Este versículo nos lembra que após a morte, o corpo retorna ao pó de onde veio, enquanto o espírito retorna a Deus. Isso indica que a vida espiritual continua além da morte física e que nossa existência não se limita ao corpo terreno. A condição da alma no momento da morte é determinante para seu destino eterno. Em Lucas, capítulo 16, versículos 22 e Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Esta passagem ilustra que, após a morte, a alma pode ir para o céu ou para o inferno, dependendo de sua relação com Deus durante a vida terrena. O destino da alma está diretamente ligado à condição do espírito no momento da morte. Em João, capítulo 3, versículo 5, Jesus diz: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este versículo enfatiza a importância de nascer de novo espiritualmente, através da fé em Jesus Cristo, para garantir a entrada no reino de Deus. A salvação da alma depende de nossa aceitação de Jesus como Senhor e Salvador e de nossa caminhada com Ele. A Bíblia também nos ensina que haverá um julgamento final, onde todos serão julgados de acordo com suas obras. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13, lemos: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Este julgamento determinará o destino final de cada alma, confirmando a justiça divina. Para aqueles
que têm fé em Jesus Cristo e vivem de acordo com seus ensinamentos, há a promessa de vida eterna no céu. Em João capítulo 14, versículo 2, Jesus conforta seus discípulos dizendo: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Esta promessa nos dá esperança e segurança de que, ao final de nossa jornada terrena, estaremos com Deus na eternidade. Agora que entendemos o que acontece com a alma e o espírito após a morte, vamos seguir para o próximo capítulo, onde discutiremos a realidade do mundo espiritual e a importância do estudo bíblico. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Como você tem se preparado para a vida após a morte e buscado fortalecer sua relação com Deus? Compartilhe suas reflexões, realidade do mundo espiritual e importância do estudo bíblico. A Bíblia nos ensina que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, e talvez até mais. Enquanto o mundo físico é temporário e sujeito à mudança, o mundo espiritual é eterno e imutável. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo escreve: "Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." Este versículo nos lembra que as realidades espirituais são duradouras e merecem nossa atenção e foco. O mundo espiritual é o reino onde Deus, os anjos e outras entidades espirituais existem. É também o lugar onde nossas almas e espíritos residirão após a morte. A compreensão da realidade do mundo espiritual é crucial para a nossa vida de fé, pois nos ajuda a viver com uma perspectiva eterna e a buscar uma relação mais profunda com Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos alerta: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Este versículo destaca a importância de estarmos cientes das forças espirituais que influenciam nossa vida e de estarmos preparados para enfrentá-las. Estudar a Bíblia é fundamental para entender o mundo espiritual e nossa relação com ele. A Bíblia é a palavra de Deus e a fonte de toda a verdade espiritual. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, lemos: "Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra." Este versículo nos mostra que a Bíblia nos equipa com o conhecimento e a sabedoria necessários para viver uma vida que agrada a Deus e para enfrentar os desafios espirituais. Através do estudo bíblico, podemos aprender mais sobre a natureza de Deus, seu plano para a humanidade e como podemos viver de acordo com seus propósitos. Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, o salmista declara: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho." Este versículo ilustra como a palavra de Deus nos guia e ilumina nosso caminho, ajudando-nos a tomar decisões sábias e a viver de maneira justa. Além do estudo pessoal, é importante participar de comunidades de fé, onde podemos aprender e crescer juntos. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, somos encorajados: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." Este versículo enfatiza a importância de estarmos juntos com outros crentes, encorajando-nos mutuamente e crescendo em nossa fé.
A compreensão do mundo espiritual e o estudo da Bíblia nos ajudam a viver com propósito e a buscar uma vida que honra a Deus. Isso nos prepara para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança, sabendo que nossa verdadeira cidadania está no céu. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo nos lembra: "Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Agora que entendemos a realidade do mundo espiritual e a importância do estudo bíblico, vamos seguir para a conclusão, onde resumiremos os pontos principais e discutiremos a importância de continuar buscando conhecimento espiritual. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Como você tem buscado entender mais sobre o mundo espiritual e fortalecer sua relação com Deus? Compartilhe suas experiências. Chegamos ao final do nosso estudo sobre corpo, alma e espírito, e espero que você tenha aprendido muito sobre esses 3 elementos essenciais do ser humano segundo a Bíblia.